Bom dia, boa tarde, meus alunos lindos e maravilhosos. Vamos para uma aula de matemática, uma aula meio que diferenciada, mas que vale a pena, certo? Peguem então lá o livrinho de vocês, o livro de matemática, né? Medidas de massa é o nosso assunto de hoje. Página 172, 173 e 174, né? Vai ser uma explicação sobre esse assunto, medidas de massa, ok? Vamos lá, vamos conhecer o que é uma medida de massa. Olha aí essa tirinha, prestem atenção, sobre as planárias. Estudamos sobre planárias nas ciências. Vamos lá, é o invertebrado. Se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria uma grama magrinha. Magrinha? Como assim? Eu pesaria menos que 1 grama. Gente, é meio confuso, né? Grama, mato e grama, medida de massa. Quando você fala grama, o quilograma, o O quer dizer o quilograma. Quando você fala a grama é o mato, é o vegetal, certo? Então, a outra ficou meio baratinada, né? Como pesar menos que 1 grama? Menos que 1 grama. Menos que 1 grama e a grama, certo? Depois, na aula de português, a gente faz uma comparação, faz uma explicação melhor para vocês, certo? Vamos lá. Então, foi para essa tirinha, foi para instigar o pensamento de vocês. Em que sentido? O grama, a grama, vamos lá entender melhor. Massa. O que é uma massa? É a quantidade de matéria que um corpo possui, certo? Dentro dele ou fora da Terra, da esfera, né, do planeta. Todo corpo possui massa, certo? O que é a massa? É o peso, é a densidade. Sendo assim, quando queremos dizer quantos quilos ou até mesmo gramas possui um certo corpo, queremos saber, então, a sua massa, ou seja, o seu peso, quanto é que você pesa, certo? Quais são os instrumentos utilizados para medir a massa? É um instrumento, né? Mas de vários tipos, de vários modelos, né? Prestem atenção. É a balança. A balança é um instrumento utilizado para medir massa, as balanças, né? Existem balanças de vários tipos. A digital, que é essa primeira que apareceu, né? A de pratos, que é bem antiga, né? Que precisa de pesos para poder estar fazendo a medida da massa, né? Do corpo. Tem essa balança que ela é pesada das sacolas, né? Ela pesa, segura ela na mão e coloca a sacola pendurada nela e ela pesa. E essa última balança é uma balança de pratos também. O que vocês vão observar aí são alguns pesos, né? Com a quantidade de quilos, 1 quilo, 2 quilos, tem até 25 quilos esses pesos. Eles são bem pesadinhos mesmo. Isso como diz a aluna, né, Ana Beatriz, isso é da minha época, porque eu sou senhorinha. E olha aí os pesos. Tem de gramas, né? Os menorzinhos são gramas, que se estendem até 25 quilos. Então, esses são os instrumentos básicos para estar medindo, né, a massa de um determinado objeto, de um determinado corpo. Mas existe esse tipo de balança? Não, existem outros. Existem balanças para medir grandes massas, como o peso de um animal, como um caminhão, né? O peso de uma bomba e assim sucessivamente. Vamos conhecer alguns tipos, né, de peso. Como é chamado? Algumas nomenclaturas. Na medida de massa, o instrumento utilizado para medir é a balança, como vimos no slide anterior. Observem o ovo e o boi. Eles estão sendo pesados em balanças diferentes. Tá vendo o ovo? Uma balança digital simples, né, essa que a gente encontra em supermercado, em mercearias, em açougues. E essa outra balança do boi, ela é exclusiva, ou seja, ela pesa grandes pesos, certo? Grandes massas, como eu disse anteriormente, animais, caminhões, carros, cargas, certo? O peso do ovo é de 0,116 gramas
e o boi possui uma massa de 853 quilos, ou seja, um boi possui 58 arrobas, ou seja, ele pesa 58 arrobas. Arrobas é um tipo de medida de massa, certo? Vocês vão conhecer mais lá na frente algumas medidas de massa. Então, o ovo ele é muito inferior ao peso do boi, mas nem por isso ele não possui massa. Ele possui sim, ele possui a massa, que é o ovo em si, né? Não é o ovo, o desenho, nem o ovo, a casca. É o que tem dentro dele, a clara, a gema. Vamos lá. Para que precisamos de medidas de massa? As medidas de massa, elas são utilizadas principalmente na culinária, né? Em receitas culinárias. Quando vai fazer um bolo, eu quero 100 gramas de farinha de trigo, eu quero 100 gramas de queijo, eu quero 250 gramas de açúcar. Então, assim, encontraram formas melhores para poder ajudar, né, o cozinheiro. De que forma? Uma xícara que tenha 250 ml para o leite, uma xícara que tenha 250 gramas, 240 gramas para farinha de trigo. Então, assim, encontram-se medidas que seja compatível para todos, para que aquela receita ela saia perfeita, para que ela saia igual para todos. Então, por isso que utilizamos muito a medida de massa em receitas culinárias e em produtos que encontramos, que vamos para o mercado comprar, como arroz, né? Feijão, massa de milho, um pacote de macarrão. A gente diz assim, ah, vou comprar um pacote de macarrão. Pensa que tem 1 quilo de macarrão, mas não tem, somente 500 gramas de macarrão, certo? Só existe 500 gramas de macarrão ali dentro, só é pesado 500 gramas. 1 quilo de feijão é 1 quilo e assim sucessivamente. E uma coisa que eu sei que muitos alunos não sabem é líquido, né? Qual é a medida do líquido? Capacidade. Mas alguns itens, eles são líquidos, mas ele é pesado por medida de massa. Por exemplo, a cola. A cola, ela é líquida, né? A gente vê que ela é líquida, mas o peso dela é em massa, é medida de massa. O peso dela é em gramas, certo? É bem interessante isso, né? O peso dela é em gramas. Se vocês tiverem uma colinha aí, pega a cola e observe se não é em grama. O peso dela é em grama, 25 gramas, 70 gramas, né? E assim sucessivamente. Vamos lá para o próximo slide. Olha aí, as unidades de massa, como a massa é representada. A massa, o principal da massa é o quilograma, certo? A unidade principal é o quilograma, que é representado pelas letras, pelas siglas, né? Não chamamos de letras não, chamamos de siglas. Pelas siglas KG, certo? Depois dela vem a menos, HG, que é o hectograma. Depois o DAG, que é o decagrama. E o principal, né, depois do quilograma, vem a grama, né? Depois da grama, vem o decigrama. Depois do decigrama, o centigrama. E depois do miligrama, ou depois do centigrama, o miligrama. Cada sigla aí, cada conjunto, né, de letras que formam a sigla, eles têm os decimais dele, certo? Por exemplo, como diz aí, o quilograma é 10 vezes maior, o quilograma é 10 vezes maior do que o hectograma. O hectograma é 10 vezes maior do que o decagrama, certo? E o decagrama é 10 vezes maior do que o grama. O grama é 10 vezes maior do que o decigrama. O decigrama é 10 vezes maior do que o centigrama. E o centigrama é 10 vezes maior do que o miligrama. Então, assim, na próxima aula online, aqui vai criar uma tabela para que vocês façam comigo essa tabela, para que vocês saibam multiplicar e dividir, certo? Vamos lá, próxima. Transformação de unidade. Vamos lá entender como é essa transformação de unidade. Conhecer, né? Você conheceu o básico, ali no slide anterior você conheceu o básico das unidades de massa, né? Conheceu o básico. Agora vamos conhecer algumas unidades de massa
que não está disponível em todos os locais, né? Como eu disse a vocês. A balança normal, ela pesa até 100 quilos. Tem balança que pesa até 100 quilos, tem balança que pesa até 50 quilos, tem balança que pesa até 25 quilos, 30 quilos. Mas, além desse peso, quando ultrapassa esse peso, tem uma balança especial, que é balança que é para carga, para pesar carro, para pesar grandes massas, certo? Vamos lá. Na medida de pesar massa, né, podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais. Um arroba. Quanto equivale um arroba? Um arroba equivale a 15 quilos, certo? Então, lá naquele slide onde tem o peso do ovo e o peso do boi de 853 quilos, então, aproximadamente, fazendo a conversão, 853 dividido por 15, então, pesa aproximadamente 58 quilos. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhada para ver se é isso mesmo, só para a gente não errar, né? Isso mesmo, 58 arrobas, né? Então, o peso de 853 quilos, que foi pesado no bruto, equivale ao quê? A 58 arrobas. Então, esse boi, ele pesa 58 arrobas, certo? 1 tonelada pesa quanto? 1.000 quilos. 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, certo? Que é o peso de um elefante, a partir do peso de um elefante, de um hipopótamo, né? Tem bois que pesam 1 tonelada? Eu acho que sim, né? Aquele estouro bem grandão, bem bonito, né? Se tem um boi ali que pesa 853 quilos, então falta bem pouquinho, algumas gramas, alguns quilos, para poder o boi pesar 1 tonelada. Um megaton. Existe um megaton? Existe, que é igual a 1.000 toneladas, ou 1 milhão de quilos, né? Que geralmente encontramos aonde? Nas bombas. Nessas bombas horrorosas, são chamadas bombas atômicas, certo? E 1 quilo tem 1.000 gramas, certo? E 1 grama possui 1.000 miligramas, ok? Que é o peso de um comprimido. Geralmente os comprimidos, geralmente não, todos os comprimidos, eles são pesados em miligramas, certo? Aí vamos para outras conversões de medidas de peso. O quilograma é igual ao quilo. 1 quilo são 1.000 gramas. Meio quilo são 500 gramas. 1/4 de 1 quilo são 250 gramas. Aí eu coloquei essa imagem aí embaixo, nesse de vermelho, para vocês entenderem a fração, né? Que é 1/4, que é igual a 250 gramas. Ou seja, 1/4 quer dizer que são 1.000 gramas, ou melhor, 1 quilo dividido em 4 partes, certo? Que dá exatamente o quê? 250 gramas. Então, falamos sobre medidas de massa da página 172, de uma forma resumida, que vocês observaram o quê? Observaram os tipos de balanças que existem, né? No livro tem alguns tipos de balança e eu trouxe nos slides outros tipos de balança, balanças diferentes, né? Falamos sobre como utilizamos no nosso dia a dia a medida de massa, né? Eu mostrei para vocês as receitas culinárias, né? E mostrei também pesos, né? Como era aqui, além da medida de massa, o nosso dia a dia, né? As compras. E aqui vocês estão vendo também no livro que fala sobre o nosso dia a dia, o uso dessa medida no nosso dia a dia, que é para pesar, para a pessoa se pesar, na medida do remédio, né? No peso da carne, na compra, quando vamos ao supermercado, comprar carne, comprar verdura, legumes, tudo compramos no peso, né? Falamos sobre os múltiplos e submúltiplos do grama, que os múltiplos são os quilogramas, hectogramas, decigramas, né? E os submúltiplos, decagrama, né? Decigrama, centigrama e miligrama. São os submúltiplos, repetindo, para não ter erro. Múltiplos são o quilograma, o hectograma e o decagrama, né? E os submúltiplos, o decigrama, o centigrama e o miligrama. A unidade fundamental, a unidade principal é o quilograma e a unidade fundamental do peso é o grama. Conhecemos algumas
né? Transformações de unidade, que é arroba, que um arroba equivale a 15 quilos, uma tonelada, que equivale a 1.000 quilos, um megaton, que equivale a 1 tonelada, ou 1 milhão de quilos, né? 1 quilo que tem 1.000 gramas e 1 grama que tem 1.000 miligramas. E a conversão, né? Do que é a divisão do quilograma que possui 1 quilo, de meio quilo, que são 500 gramas, e 1/4 de 1 quilo, que é 1 quilo dividido por 4, que é igual a 250 gramas. Certo, crianças? Na próxima aula, teremos o quê? Teremos a tabela de conversão para a gente aprender a converter, né? Sobre a divisão e a multiplicação do quilo e do grama. Certo? Então, não vou deixar atividade de livro para vocês, porque eu pretendo fazer essa atividade da página 175, 176 com vocês, para que possamos ter um resultado, um desenvolvimento melhor. E um beijo, ficamos por aqui, até a próxima aula.